Então tá, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Andressa, sou vice-presidente aí do Clube Niteroense de Montanhismo, e esse mês, por conta do início da década da restauração de ecossistemas da ONU, a gente teve essa ideia pela ENI, que está aqui também, de trazer atividades de comemoração ao início dessa década, né? E aí, pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês um pouco da história e da concepção do projeto do Parque Orla Piratininga, que é um parque no entorno da Lagoa de Piratininga, que aborda essa questão de restauração de ecossistemas em ambiente urbano. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Stephanie, você vai aceitando as pessoas, né, que forem entrando. Sim, vou. Pode deixar que eu tô ligada. Tá, então eu vou começar a compartilhar aqui. Certo. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Então tá, pessoal. Então, o que é a década da restauração de ecossistemas, né? E por que a ONU ela veio com essa ideia? A década, né, é um período de 10 anos com o objetivo de aumentar esforços para restaurar os ecossistemas degradados, principalmente para combater a crise climática, alimentar, hídrica e da perda de biodiversidade. E, de acordo com a própria ONU, né, a degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos compromete o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas em todo o planeta. E, consequentemente, compromete também uma das atividades que a gente mais gosta de fazer, que é o montanhismo, né? Porque compromete justamente o local onde a gente pratica essas atividades. E aí eu trouxe aqui no início dessa apresentação para vocês uma imagem que acredito que ninguém de vocês tenha visto, né? Que é uma imagem antiga da Lagoa de Piratininga. Então, à esquerda a gente tem a praia de Piratininga, e à direita a gente tem a lagoa. E como vocês podem ver, essa área, né? Então eu tinha uma extensão bem grande de terra não ocupada entre a praia e a lagoa. E hoje em dia a gente tem um panorama diferente, né? Que aqui nessa foto a gente já pode ver o início de uma urbanização, né? E aí, a Prefeitura de Niterói, ela contratou alguns estudos, né, do Sistema Lagunar de Itaipu e Piratininga e contratou também uma empresa especializada para fazer o projeto do Parque Orla Piratininga. E durante esses estudos, foi feito um estudo da diminuição do espelho d'água da lagoa. Então, a linha vermelha aqui, ela representa o que seria, né, o espelho d'água da lagoa em 1976. E por conta do assoreamento da lagoa e da diminuição do nível de água, em 2014, a gente já pode perceber pela linha branca que houve uma redução significativa do espelho d'água da lagoa. E hoje em dia, inclusive, né, uma boa parte do que era a lagoa já está ocupado e já está com moradias, residências, já é E aí foi feito um estudo, né, da tendência de diminuição do espelho d'água dessa lagoa. Então, se a gente observar a linha amarela, a tendência em 2022 é que esse espelho d'água ele diminua mais ainda. Então, se a gente não fizer nada para reverter esse estado, a tendência é que cada vez mais a lagoa continue sendo assoreada e que a gente vá perdendo área de espelho d'água de lagoa. E aqui, hoje em dia, é essa situação que a gente presencia na Lagoa de Piratininga, né? Houve uma diminuição do espelho d'água da lagoa considerável, principalmente por conta da ligação que foi feita da Lagoa de Piratininga com a Lagoa de Itaipu pelo canal do Camboatá e a abertura dessas lagoas para o mar. E a Lagoa de Piratininga ela foi a que mais sofreu as consequências dessas obras de engenharia que foram feitas, porque ela está numa cota acima da cota do nível do mar. Então, quando essa ligação foi feita, a tendência foi o escoamento das águas da Lagoa de Piratininga para a Lagoa de Itaipu e de Itaipu para o mar. Então, essas obras elas foram também uma das principais razões para a gente ter uma diminuição do espelho d'água da lagoa.
E tudo isso, aliado com o assoreamento da lagoa, a gente tem cada vez mais perda de espelho d'água. E aí, o que acontece, né? Com a diminuição do espelho d'água, a gente começa a ter à vista aqui áreas que também sofrem bastante com o descarte ilegal de esgoto. Então, a lagoa, hoje em dia, ela está muito poluída. E aí começam a aparecer essas áreas aqui com mau cheiro, mau odor por conta do esgoto. A vegetação também do entorno da Lagoa de Piratininga, ela está muito degradada, ela está dominada por espécies exóticas invasoras. A gente tem uma carência de infraestruturas urbanas, inclusive. Aqui a gente tem uma ilha, a ponte da Ilha do Tibau, que foi uma ponte feita por moradores locais, né? Então é uma ponte também que vira e mexe, ela quebra, né? E a gente também tem aqui embaixo imagens da comporta do canal de Camboatá com a Lagoa de Piratininga, que é uma comporta que foi implantada pelo governo do estado, né, na tentativa de recuperar o sistema lagunar, mas que hoje em dia não funciona mais. E aí os restos da comporta, eles se encontram atualmente lá na lagoa, mas sem funcionamento. E um dos pontos mais emblemáticos da lagoa é esse canal de cintura aqui, que a gente vê, que é um canal que circunda a lagoa desde a pista de pouso de parapente, ali no Cafubá, na verdade, desde a Fazendinha até o canal do Camboatá. E esse canal de cintura, ele basicamente recebe todo o esgoto que chega pelos rios e pelas microdrenagem, né? Então, o esgoto que ele é lançado nas redes de drenagem nos rios, eles acabam vindo aqui para esse canal de cintura, e esse canal de cintura, no início, ele tinha só uma abertura no canal do Camboatá, mas hoje em dia ele tem várias aberturas, então, na verdade, todo esse esgoto que está chegando aqui no canal de cintura, ele vai para a Lagoa de Piratininga, contribuindo para a poluição do espelho d'água. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem aqui da Foz do Rio Jacaré. Acho que poucas pessoas devem conhecer a Foz do Rio Jacaré. Muitas pessoas não chamam o Rio Jacaré de Rio Jacaré, chamam de valão, porque hoje em dia a gente vê muito esgoto, né? Muita contribuição de esgoto. Então, a maior parte da vazão, inclusive, a gente até acha que é justamente por conta do esgoto, porque a vazão de água mesmo do rio ela está muito baixa, e é uma área extremamente degradada, a faixa marginal de proteção já está toda ocupada. Então, essa é a situação dos rios que chegam na Lagoa de Piratininga. E aí, com toda essa situação de degradação, a Prefeitura de Niterói trouxe uma proposta de construir um parque ecológico urbano em torno da Lagoa de Piratininga. Mas a ideia não era fazer um parque comum, um parque tradicional, com tecnologias tradicionais de engenharia. A ideia é fazer um parque a partir de soluções baseadas na natureza, que nada mais são técnicas, né, baseadas na própria natureza, para atender as necessidades humanas dentro da cidade. E esse parque ele vai ter uma área aproximadamente de 680 mil metros quadrados, incluindo as ilhas do Pontal, que é essa aqui de cima, a Ilha do Modesto, aqui na lateral, e a Ilha do Tibau. E aqui nessa imagem, como a gente pode ver, a parte vermelha é a parte que delimita o Parque Orla Piratininga. E o traçado azul é o traçado que delimita a faixa marginal de proteção. E aí muita gente questiona, né, por que o Parque Orla Piratininga ele não está considerando, né, a faixa marginal de proteção, porque ela está toda ocupada. E hoje em dia seria extremamente caro fazer a desapropriação de todas as pessoas que moram na faixa marginal de proteção. Então, assim, financeiramente seria inviável fazer essa desapropriação. Então, o limite do Parque Orla ele foi considerado a partir do muro das casas das pessoas em direção à lagoa. E aqui eu trouxe um panorama geral para vocês de tudo que vai ter nesse parque, né? A parte mais icônica assim, do parque é o que a gente chama de jardins filtrantes. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos jardins filtrantes. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são esses jardins e qual que é a funcionalidade deles. E, basicamente, essa é a principal solução baseada na natureza que foi adotada no parque. Então, tem uma área de mais de 30 mil metros quadrados de jardins propostos. Esse parque vai ter um total de 17 áreas de lazer, de diferentes tamanhos, né? Eu vou ter 3 principais praças e vou ter outras praças de menor tamanho também. E essas praças vão ter áreas infantis,
academias de ginástica, quadra poliesportiva, estação, né, pires de pesca e contemplação, e a gente também vai ter um jardim sensorial. Nós também vamos ter 6 pires de pesca, e por demanda dos próprios pescadores foi feita essa diferenciação dos pires, né, para não ter conflito de uso. E também vamos ter um centro ecocultural, que vai ser ali no antigo Yacht Clube de Piratininga. É o primeiro centro cultural da região oceânica de Niterói. Nesse centro ecocultural, a gente pretende implantar uma recepção, né, parque, vai ter restaurantes, sanitários, bicicletários, salas de reunião, depósito de caiaques e uma administração. Mas eu também vou falar um pouquinho melhor sobre esse centro ecocultural lá na frente. O parque ele vai ter um total de 10,6 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Foram adotadas 4 tipologias diferentes, porque não havia espaço suficiente para a gente fazer uma ciclovia bidirecional ao longo de todo o parque. Então, essa foi uma estratégia que foi adotada para a gente conseguir fazer essa infraestrutura cicloviária ao longo de todo o parque. Nesse parque também vão ter, dentro desses 10,6 quilômetros, 8,3 quilômetros vai ser permitido o trânsito de veículos para que os moradores da Orla da Lagoa eles tenham acesso às suas moradias. Mas o parque, o projeto urbanístico do parque, ele foi todo concebido de forma a gente priorizar sempre os pedestres e os ciclistas, né? E os carros apenas moradores. Também vamos ter 3 mirantes e 4 marcos visuais nas principais entradas do parque. Então, entrando nessa questão das ações baseadas na natureza, a gente vai ter a implantação do que a gente chama de infraestruturas verdes, né? Que são infraestruturas que a gente está adotando para o manejo de águas pluviais, das estruturas de engenharia que a gente está habituado a ver nas cidades. E para isso, a gente adotou 3 estratégias de redução da poluição. A primeira estratégia é para a água que cai na própria via do parque, então, para a água de escoamento superficial, onde nós vamos adotar as biovaletas, que nada mais são do que valetas de drenagem, só que são valetas plantadas. O segundo sistema foi para a microdrenagem de bairro que chega na lagoa, ou seja, nos deságues da drenagem que chegam ali no canal de cintura. Então, ali foram adotados jardins de chuva. E o terceiro e principal sistema é o sistema de alagados construídos, que são formados por bacias de sedimentação e jardins filtrantes. E esses alagados construídos, eles foram concebidos para as 3 principais bacias hidrográficas que chegam na Lagoa de Piratininga, que é do Rio Cafubá, do Rio Arrozal e do Rio Jacaré. Então, aqui, para ilustrar para vocês, o primeiro sistema, que é o sistema de biovaletas, para o escoamento das águas superficiais que caem na via, a ideia é usar essa estrutura aqui que a gente chama de biovaletas, que são valetas que normalmente a gente está acostumado a ver valetas de concreto, né, nas ruas, e agora nós vamos ter essa estrutura aqui, que são as biovaletas, que elas têm o mesmo papel de captar a água das chuvas, só que elas permitem a infiltração dessa água, né? Então, com isso, a gente consegue ter a recarga do lençol freático, além da gente diminuir a velocidade de escoamento das águas, e também elas propõem um certo tratamento dessa água, né? Evitando o assoreamento da lagoa. O segundo sistema é o sistema de jardins de chuva, que vão ser implantados aqui toda essa área aqui, norte, nordeste da lagoa, né, onde hoje a gente tem um canal de cintura, desde a Fazendinha até aqui o canal do Camboatá. Os jardins de chuva, eles funcionam bem parecido com as biovaletas, só que eles são estruturas maiores e eles recebem mais água, uma vazão de água maior, né, que é a vazão de água da drenagem dos bairros. Então, eles têm essa função aqui de amortecer a água que chega, e essa água ela vai ficar aqui dentro do jardim como se fosse uma bacia de retenção mesmo dessa água. Então, esse jardim permite que essa água fique aqui um tempo suficiente para que infiltre mais água. E da mesma forma que a biovaleta, né, essa água ela vai chegar com uma velocidade, uma quantidade menor na Lagoa de Piratininga.
E também os jardins de chuva, ele também tem plantas que também vão permitir um certo tratamento dessa água para ela não chegar tão poluída na Lagoa de Piratininga. E o principal sistema é o sistema dos alagados construídos, que vão tratar as águas dessas 3 principais bacias hidrográficas aqui que a gente vê na imagem, que é do Rio Cafubá, do Rio Arrozal e do Rio Jacaré. Então, basicamente, essa água, ela vai chegar, né, na lagoa, ela vai ser direcionada para um jardim de sedimentação, que é uma bacia de sedimentação. Depois que os sólidos suspensos dessa água sedimentarem, essa água ela é direcionada para o jardim de filtração e do jardim de filtração essa água vai para a lagoa. Então, aqui a gente tem mais um desenho esquemático de como que é esse funcionamento. Então, basicamente, a água chega, passa pelo jardim de sedimentação, pelo jardim de filtração e chegam na Lagoa de Piratininga. E aí vocês podem me perguntar, né? Mas como que é feito o tratamento dessa água, né? Qual que é a mágica que acontece para que essa água seja tratada dentro de um jardim? Então, é um processo natural que é chamado de fitorremediação e que existe na natureza, acredito desde que a natureza é natureza, né? E que é um processo químico de interação das bactérias que existem no rizoma de determinadas plantas, né? Que nesse caso são as plantas aquáticas que foram escolhidas para esses jardins, de acordo com as avaliações de qualidade de água que foram feitas. E essas bactérias, elas têm essa capacidade de fazer o tratamento dessa água, né? Eliminando uma parte desses contaminantes que estão presentes da água. Então, a fitorremediação ela vai consistir em reduzir ou imobilizar contaminantes presentes na água. No caso da Lagoa de Piratininga, a gente está considerando a água. Mas o processo de fitorremediação, ele também pode servir para tratamento de solo, de poluição do solo e de poluição do ar. Então, essa interação dessas bactérias presentes nos rizomas vai promover as transformações químicas nas moléculas, e essas moléculas elas vão virar formas não tóxicas, né? E que vão ser inofensivas para o ecossistema. Então, ao invés de eu pegar essa água e levar para uma estação de tratamento convencional de esgoto, eu faço esse tratamento dela na própria chegada da água na Lagoa de Piratininga. E aqui eu trouxe para vocês a eficiência projetada desses jardins. E qual que é uma das grandes desvantagens do uso dos jardins filtrantes é que eles demandam uma grande quantidade de área para fazer o tratamento de água. Então, a gente não consegue 100% do tratamento da água que chega poluída hoje na Lagoa de Piratininga, porque a gente não tem área suficiente ali na orla da lagoa para implantar os jardins. Então, essas eficiências aqui que aparecem aqui, elas são de acordo com a área que havia disponível para a implantação dos jardins. Ali no Rio Cafubá era a área que era mais disponível, então o projeto, né, considerou eficiências de mais de 70% para redução de fósforo, nitrato, demanda bioquímica de oxigênio, e os sólidos suspensos totais, né, que são reduzidos na bacia de sedimentação. O Rio Arrozal, foi o rio que mais tinha disponibilidade, né? Na foz do Rio Arrozal, a gente tinha menos disponibilidade de área para implantar jardins filtrantes, então eu tenho uma eficiência menor, de cerca de 30% para redução desses parâmetros. Mas com a bacia de sedimentação, eu ainda consigo reduzir mais de 70% de sólidos suspensos totais. E a importância de reduzir os sólidos suspensos totais é justamente da gente conseguir barrar um pouco, né, limitar o assoreamento que acontece atualmente na Lagoa de Piratininga. E o Rio Jacaré, ele ficou numa situação intermediária, porque por mais que eu tivesse mais área disponível para o jacaré, ele também é um rio com maior vazão, então ainda assim eu precisaria de uma área muito maior para conseguir um tratamento maior. Então, de fósforo, a gente conseguiu um tratamento de 60%, né, e de nitrato e DBO cerca de 40%. E sólidos suspensos totais, que é na bacia de sedimentação, consegue-se um tratamento de 73%. E aqui a gente tem uma imagem de como vai ficar, né, uma vista superior aí, de como que vai ficar a orla dessa lagoa com a implantação dos jardins. Então, quando a gente vê de cima, nós vamos ver apenas
esses formatos de folha, né, com jardins dentro, e dentro desses jardins é onde nós vamos ter as espécies de plantas que têm essas bactérias nas raízes que são capazes de fazer o tratamento dessa água. Então, aqui para vocês entenderem, aqui no Rio Cafubá, queda de pouso de parapente, acho que vocês já devem ter passado ali quando estava indo para a região oceânica, onde tem um canteiro de obras e uma placa enorme lá, indicando as obras. Ali é onde vai ser o sistema de alagados construídos do Rio Cafubá. E também vai ter aqui do Rio Arrozal, vocês podem ver que é uma área muito menor que tem disponível, né, para o Rio Arrozal, e o Rio Jacaré, que a gente tem vários jardins, mas são jardins pequenos, e como a vazão do Rio Jacaré ela é muito alta, né, a gente não consegue uma eficiência também tão elevada, porque seria necessário mais área de jardins para fazer o tratamento de toda a água poluída que chega na lagoa pelo Rio Jacaré. E aí, para vocês entenderem um pouco como que funciona o fluxo de água, né? A água, ela chega aqui no Cafubá, né? O Rio Cafubá, por conta da drenagem do bairro, ele foi dividido em duas saídas de drenagem. Então, aqui foram projetados 2 vertedouros, e esses vertedouros, eles são importantes porque os jardins são dimensionados para uma vazão média desse rio, né? Uma vazão média ao longo do ano. Eles não são dimensionados para uma vazão de água de períodos chuvosos, porque senão seria necessário uma área infinitamente maior dessa água. Só que os estudos, eles indicam que a água mais poluída das chuvas é dos primeiros 20 minutos de chuva, né? Que é aquela água que lava a cidade inteira e aí traz todo tipo de poluição potente nas vias, nos telhados. Então, esses primeiros 20 minutos de chuva, eles são os mais poluídos, né? Depois desses 20 minutos, a gente já tem uma água mais limpa. Então, esses jardins, eles vão ser capazes de tratar os primeiros minutos de chuva e a água excedente, ela vai passar direto aqui por esses vertedouros. E isso é importante para que não ocorra o chuvas para dentro da tubulação de drenagem, para não ter alagamento dos bairros por conta de falha na drenagem. Então, depois que essas águas elas passam aqui pelo vertedor, ela chega no jardim de sedimentação, ela fica um tempo aqui, né, o tempo para acontecer a sedimentação, e depois disso essa água ela é encaminhada para os jardins de filtração, e dos jardins de filtração ela vai para a lagoa. E aqui eu trouxe para vocês umas imagens, essas imagens, se não me engano, elas são de 2017 até, de como que está, né, a situação atual da lagoa. Então, a gente vê que é uma área que não tem muita biodiversidade, né, uma área que está bem degradada. Aqui a gente tem, por exemplo, o canal de Cintura, que tem uma água muito poluída, e aqui ocorre o desenvolvimento de muitas espécies de macrófitas, né, que se alimentam justamente dessa poluição, então tem uma reprodução muito grande dessas espécies. Então, com o parque, a gente espera acabar com isso. Falta infraestrutura, né? Os próprios pescadores, eles constroem as infraestruturas de acesso deles para a lagoa. E aqui também a gente tem uma imagem do canal de Cintura com a água bem escura, né? Demonstrando que tem muita poluição de esgoto. E a gente tem toda essa área aqui entre a via, né, e a lagoa, que é uma área também que carece de vegetação e que está bem degradada. E é nessa área aqui que vão ser implantados, que já estão sendo implantados, né, os construídos. E essa é uma imagem de como se espera que fique, né, essa área. Então, aqui é jardins filtrantes. Então, assim, quem é um jardim filtrante vai visitar o parque e, às vezes, nem vai imaginar que, na verdade, esse jardim filtrante ele funciona como uma estação de tratamento de esgoto, né? No entorno de todos os jardins vai ser feita a recomposição vegetal da área, com espécies nativas. E os jardins, e o canal de Cintura, que é aquele valão poluído que a gente vê hoje em dia, ele vai ser transformado em jardins de chuva e biovaletas. E aí, aqui na orla da Lagoa, hoje a gente vai ter um passeio de pedestres e as áreas com infraestrutura cicloviária. Então, aqui também mais um corte, né, da chegada do rio aqui na direita. Aqui a gente tem uma bacia de sedimentação, e essa bacia de sedimentação, ela envia a água para os jardins filtrantes. E essa água, ela chega nos jardins filtrantes por meio de uma tubulação. Essa tubulação, ela é toda escondida dentro dos taludes, né, dos jardins. Então, também não vai ficar visível.
Então, quem vier visitar o parque, na verdade, só vai ver o jardim. E aí, a segunda abordagem, né, da concepção do Parque Orla Piratininga foi o tratamento da parte vegetal, né, do entorno da lagoa. E para dar a base para a construção desse projeto de recomposição vegetal, foi realizado o inventário florístico no entorno da Lagoa de Piratininga. E por mais que a gente veja muitas áreas vegetadas no entorno da Lagoa de Piratininga, a gente pode ter a falsa ideia de que a gente tem um sistema em equilíbrio, né? Mas, na verdade, ele não está. O inventário florístico que foi feito na área, foi feito um censo de todas as espécies arbóreas ali que tem na orla da Lagoa de Piratininga, o coco e a leucena, que não são espécies nativas, né? Então, a amendoeira e a leucena, principalmente, elas são espécies vegetais extremamente invasoras, e elas causam a perda de biodiversidade, inclusive, elas impedem que outras espécies cresçam na área onde elas estão. E a introdução das espécies exóticas invasoras, ela é atualmente a segunda maior causa de perda de biodiversidade do mundo, né? E ela é considerada uma das maiores ameaças à diversidade biológica. E essa proposta de restauração ecológica do Parque Orla Piratininga, ele prevê, né, que seja feita a supressão das espécies exóticas invasoras e a substituição de espécies nativas da Mata Atlântica. E um outro fator que é importante também falar sobre a Lagoa de Piratininga é da alteração que seu nesse ecossistema ao longo do tempo por conta das intervenções antrópicas, né, do ser humano que foram feitas na lagoa, principalmente com a abertura, né, da lagoa para o mar. E de Piratininga, no passado, a maior parte da vegetação da lagoa era composta por taboas, né, que são mais encontradas brejosas, né, em áreas de água doce. E hoje, com a abertura da lagoa para o mar, a gente teve uma alteração na salinidade da lagoa, né? Então, hoje a Lagoa de Piratininga, ela não é considerada uma lagoa salina, ela ainda é salobra, mas ainda assim, com o aumento dessa salinidade, a gente acaba alterando a biodiversidade, né? Tanto as espécies animais quanto as espécies vegetais. E em relação às espécies vegetais, isso é muito claro quando a gente começa a observar que várias partes, né, de taboas que existem na lagoa, elas estão pouco a pouco morrendo a inserção do mangue, que tem espécies que são resistentes a essa salinidade. Então, essas alterações que foram feitas, né, na lagoa, elas alteraram também toda a parte de biodiversidade do entorno dessa lagoa. Então, o projeto de recomposição vegetal do Parque Orla, ele prevê a recomposição vegetal de toda a orla da Lagoa de Piratininga, com as suas devidas particularidades, né? No total, vão ser mais de 150 mil metros quadrados de revegetação. Então, vai ser feita a revegetação na Ilha do Pontal e Ilha do Modesto, que hoje em dia são as áreas mais conservadas da lagoa, que tem algumas espécies exóticas invasoras, mas a maior parte dessas ilhas ainda tem vegetação nativa, então é previsto ser feito o enriquecimento de biodiversidade nessas nativas. E todo o entorno da lagoa, né? Então, aqui, como a gente pode ver, todo o entorno dos jardins filtrantes e a orla da lagoa vai ser revegetada com espécies nativas. Inclusive a ilha do Tibau, que apesar de ser uma ilha, hoje em dia ela está tomada por leucenas, né? Que é uma das principais espécies exóticas invasoras que existe no entorno da lagoa. Então, a proposta do parque é suprimir todos esses indivíduos e fazer o plantio de espécies nativas, né, para tentar retornar um equilíbrio ecológico dessa área com espécies nativas. Então, aqui a gente tem um corte típico, né, do que vai ser esse parque. Então, a gente vai ter aqui na Orla da Lagoa a revegetação dessa área. Em toda a Orla da Lagoa vai ser feito um passeio para pedestres e a gente também vai ter infraestrutura cicloviária. A principal tipologia de infraestrutura cicloviária é o que a gente vê nessa imagem, né? Então, em uma das direções, a gente vai ter uma ciclovia unidirecional, separada por uma biovaleta,
Então, a gente também já separa o fluxo de veículos da ciclovia já utilizando, né, essas soluções baseadas na natureza. E no outro sentido, a gente vai ter o compartilhamento da via de carros com os ciclistas. Em alguns locais onde a gente tinha uma largura muito pequena de via, né, e tinha essa dificuldade da implantação do passeio de pedestres, foram propostas passarelas pensas, e essas passarelas também têm a função e a intenção de aproximar as pessoas da Lagoa de Piratininga. Então, basicamente, essa aqui é uma implantação geral do que vai ter nesse parque, né? Então, a gente tem os jardins filtrantes, aqui nessa parte de cima do parque. Nós temos as 17 praças ao longo de toda a orla da lagoa. Temos os pieres de pesca, que têm as localizações escolhidas pelos próprios pescadores locais, né? De acordo com a demanda deles. Os pieres de contemplação, que esses sim vão ser abertos para turista e visitante. A gente tem o Ecomuseu, que é o Centro Ecocultural, que eu também vou mostrar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco para vocês. Nós vamos ter 3 mirantes também para observação de aves e vista panorâmica, e os marcos visuais nas principais entradas do parque, né? Que estão aqui na pista de pouso de parapente, ali na rotatória de Camboinhas, que dá acesso a praça próxima ao canal de Camboatá, aqui no museu, no Centro Ecocultural de Piratininga, que é o antigo Yacht Clube de Piratininga, e aqui na Ilha do Tibau, que também concentra uma das maiores áreas de atividades aqui do parque. E a escolha, né, das áreas de lazer, das 17 áreas de lazer, ela também foi pensada de forma que o visitante, o morador, ele pudesse fazer um passeio contemplativo ao longo da lagoa, e o máximo de distância, né, caminhando entre essas áreas de lazer é de 11 minutos. Então, a proposta era de ter equipamentos, né, de áreas de lazer ao longo de toda a orla da Lagoa de Piratininga, e alguns dos principais estejam localizados em áreas que tinham mais disponibilidade de terreno, né, para a implantação dessas infraestruturas. Então, aqui também a gente tem uma imagem, né, de como vai ficar o parque. Então, em alguns trechos foi possível a implantação de ciclovias bidirecionais, o passeio de pedestres, e aqui nessa área a gente tem um dos lagados construídos, né, com o jardim filtrante aqui do lado e o jardim de chuva aqui próximo ao passeio, e ao fundo um pier de contemplação, para o visitante também ter essa proximidade com a Lagoa de Piratininga. Também foram propostos esses mirantes, então os mirantes eles vão ter, se não me engano, cerca de 9 metros de altura, né? Então a proposta também é trazer uma experiência diferente para o visitante, para que ele tenha vista panorâmica da Lagoa de Piratininga e da região oceânica, porque a Lagoa de Piratininga ela tem áreas com vistas muito bonitas da região oceânica, né? E de áreas ainda conservadas. E também para observação de pássaros, porque a Lagoa de Piratininga, ela ainda assim, apesar de toda a degradação, ela ainda tem na lagoa. E aqui é um marco visual, né, que foi feito para as principais entradas do parque. E aí eu vou mostrar para vocês as 3 principais áreas de lazer que foram propostas para esse parque, né, que são as maiores. A primeira, ela está localizada aqui na pista de pouso de parapente, né, próximo da saída do túnel, Charitas Cacubá, e onde hoje está implantado o canteiro de obras. Então, hoje em dia a gente tem essa situação. E aqui também a gente tem imagens da área, né, é uma área... A Lagoa de Piratininga, ela sofre muito, não só aqui, mas em diversos pontos, com descarte ilegal de resíduos sólidos, principalmente resíduos da construção. Todo momento, assim, acontece esse descarte. Tem também, as pessoas jogam eletrônicos, de tudo que vocês conseguirem imaginar, as pessoas jogam na Lagoa de Piratininga. Então, hoje a gente tem essa área aqui, que apesar dela estar próxima, né, do túnel aqui, de uma área urbanizada, ela ainda assim, ela está bem degradada. E a gente também tem uma baixa biodiversidade aqui nessa área entre a via e a lagoa.
Então, a ideia é construir uma praça aqui nesse local, mantendo a pista de pouso de parapente. Nessa praça vai ter um jardim sensorial, que também vai proporcionar uma experiência muito bacana para os visitantes. A gente também vai ter área de ginástica e áreas de descanso, né? Áreas de contemplação para descanso mesmo do visitante. Aqui na frente a gente consegue ver os dois vertedouros que vão receber essa água do Rio Cafubá, né? Que são duas galerias de drenagem bem grandes que chegam aqui na Lagoa de Piratininga. E essa água que chega nesse vertedouro, ela é encaminhada para a bacia de sedimentação e daqui para os jardins, né? E aí, quando eu tenho uma vazão maior em períodos chuvosos, a água excedente, ela passa direto aqui desses vertedouros e vai direto para a lagoa. Lá no fundo da Praça 1, a gente já vê a Praça 2, que é essa praça aqui sobre um jardim filtrante. E essa praça, né, por conta de segurança, nem todos os jardins filtrantes eles vão poder ser visitados pelo público em geral. Então, esse jardim aqui em específico, né, próximo da entrada principal do parque, ele vai poder ser visitado. Então, ele foi todo projetado com passarelas suspensas, que vão dar acesso a um pier de contemplação lá no fundo também, para as pessoas estarem mais próximas da Lagoa de Piratininga. Aqui nessa praça também vai ter um mirante para observação de aves e para visualizar o parque. E também a proposta é fazer um caminho, trabalhar toda uma questão de comunicação visual e fazer um caminho educativo aqui para as pessoas e elas entenderem o que é um jardim filtrante, o que é uma bacia de sedimentação e como que acontece esse tratamento da água nesses jardins. Então, aqui a gente tem mais imagens, né, de como que vão ser essas passarelas suspensas sobre esses jardins. E a próxima principal praça, né, que é a área de lazer desse parque, ela vai ser aqui próxima à entrada de Camboinhas. Então, aqui a gente tem a rotatória de Camboinhas, com a entrada de Camboinhas, e logo em seguida, virando aqui à direita, a gente já entra no Parque Orla Piratininga. E essa área a gente chama de Bosque das Leucenas, que é um nome informal que a gente adotou para essa área, porque é uma área dominada por espécies de árvores de leucenas, que é a principal espécie invasora que existe hoje na orla da Lagoa de Piratininga, né? Que tem o potencial mais invasor, ela é a amendoeira. Então, a proposta é fazer todo o tratamento dessa área, implantando uma área de lazer e fazendo a revegetação do restante da área com espécies nativas. Então, a proposta dessa área é criar uma área de esporte, né? Então, a gente vai ter aqui uma quadra poliesportiva num local onde hoje já existe um campinho de futebol, que é usado pela população local. Essa área ela vai ser contemplada com sanitários e vestiários, vai ter também área de parquinho infantil, vai ter também área de ginástica. Então, aqui o acesso ele vai ser permitido única e exclusivamente para ciclistas, né? Então, aqui não vai entrar carro. E também vão ter algumas áreas aqui de churrasqueiras, né? Para piquenique também. E essa foi uma demanda que apareceu bastante, né? Dos moradores locais, porque eles já usam, na verdade, essa área como o próprio quintal da casa, né? Então, é o espaço de lazer deles. Então, foi uma demanda que surgiu muito para que fossem mantidas áreas, assim, né? Para eventos, né? Para que se tenha churrasqueira, as pessoas elas possam se encontrar nesses lugares. E aí, toda essa área aqui à direita, né, dessa praça, ela vai ser completamente revegetada com espécies nativas da Mata Atlântica. Então, vai ser feito todo o reflorestamento dessa área aqui. E a última principal praça, né, do entorno da Lagoa de Piratininga vai ser a Ilha do Tibau, que hoje acho que ninguém, quase ninguém, além de pescador, deve visitar essa área, porque o acesso dela é quase impossível aqui pela ponte que foi construída por moradores locais. Ela é uma área que a gente olha na imagem assim, a gente tem a impressão de que ela até está com uma vegetação aqui no entorno, né? Só que essa vegetação, ela é majoritariamente também de leucenas, né? Então, são espécies exóticas e invasoras. Então, a gente também tem esse problema aqui na Ilha do Tibau. Então, a proposta é criar uma área de lazer
com um campinho de futebol, que antigamente os moradores ali, principalmente do Jardim Buí, eles usavam esse campinho de futebol, tinha uma escolinha de futebol aqui, mas que por conta da dragagem aqui do túnel do Tibau, foi jogado material aqui que impossibilitou o uso dessa área, né, para jogar futebol. Então, a ideia é reviver esse uso, né, que já existia na ilha, com o campo de futebol, também vai ter uma quadra poliesportiva, vai ter sanitários, área de ginástica, áreas infantis, áreas com churrasqueira, e também vai ter um mirante aqui para observação de aves, né? Essa área aqui da Ilha do Tibau é uma das áreas que a gente vê, é uma das principais áreas para observação de aves, né? E aí, todo o entorno da Ilha do Tibau aqui, a proposta é que ele seja revegetado também, né? Que seja feita a supressão das espécies invasoras, principalmente de leucenas, e que ele seja revegetado com espécies nativas da Mata Atlântica. E também vai ser feita uma ponte nova de acesso aqui, né, para a Ilha do Tibau. E aí a gente tem também o Centro Ecocultural de Piratininga, que é um outro espaço com bastante infraestrutura, né, no entorno desse parque. Aqui ele fica na Avenida Celso Kelly, aqui próximo já da área da praia de Piratininga, e ele é o antigo Yacht Clube de Piratininga, que é uma edificação que hoje ela está abandonada, né, ela está com várias patologias construtivas, tá bem decadente mesmo, né? Então, a ideia é demolir essa área, essa edificação, e construir uma nova edificação, que é o Centro Ecocultural de Piratininga, que vai ser o primeiro, se não me engano, o primeiro centro cultural da região oceânica de Niterói. Então, aqui a gente tem uma edificação, foi feita muita discussão para a construção do projeto dessa edificação e de quais seriam seus usos, né? Então, vai ser uma área que vai ter tanto a recepção e uma área de apoio para o parque, mas também vai ter uma guarderia para caiaques, vai ter restaurantes, sanitários, vai ter uma sala multiuso para uso dos moradores, para execução de oficinas, né? A gente aqui tem esse espaço aqui, que é uma escadaria de acesso ao segundo andar aqui da edificação, que também funciona como uma arquibancada. Então, a ideia é que também seja possível o uso dessa área para palestras. E a gente tem um segundo andar também, tanto com salas administrativas, mas também com áreas expositivas para ser, né, a parte de exposição desse museu e desse ecocultural. Então, a ideia é que essa edificação ela seja uma continuação do parque, né? A ideia é que todo parque ele funcione como um museu a céu aberto, né? Um museu sobre as soluções baseadas na natureza, e que esse centro ecocultural seja uma continuação, né? Para o visitante ele ter essa experiência de chegar aqui em parque, né? Todas as alterações que ocorreram na Lagoa de Piratininga e o que foi feito para a restauração desse espaço, né? Aqui é bem bacana também, esse deck aqui, ele tem uma vista muito bonita, que dá para ver o Pão de Açúcar e o Corcovado. Então, vai ser uma área de lazer muito importante do parque. E ele vai ter acesso tanto pela via da ciclovia, que é a via que circunda a Lagoa de Piratininga, quanto pela Avenida Celso Kelly, ali no bairro de Piratininga. E ele é uma edificação que o projeto arquitetônico dele, ele foi todo pensado para ter uma abordagem sustentável e privilegiar tanto a iluminação natural quanto a ventilação natural, né? Para não ser necessário usar ar-condicionado, para não ser necessário ficar ligando luz. E em ação bem aberta, né? Que permite essa circulação diária e a entrada, né, dessa iluminação. E esse projeto ele foi proposto, né, para que a lagoa ela se torne protagonista do espaço, né? Então que as pessoas elas venham aqui e entendam que a protagonista de tudo isso é de fato a lagoa, né? E trazer informações tanto sobre a fauna, sobre a flora da lagoa e sobre a evolução urbana dessa área. E aí, eu trouxe para vocês algumas imagens das obras que já começaram, né? Ano passado, em agosto do ano passado, deu-se início às obras de infraestrutura verde, que são as obras dos alagados construídos.
Então, aqui a gente já pode ver, né, a bacia de sedimentação, aqui à esquerda, sendo construída. Aqui a gente já tem um jardim filtrante, né? É engraçado, mas as plantas no jardim filtrante, elas são plantadas diretamente na brita, né? Elas não são plantadas na terra. E a brita, ele funciona com esse substrato que também colabora para filtrar essa água. E, somado a isso, a gente tem o processo ali das bactérias nas raízes das plantas. Então, e aqui a gente tem já o início da supressão das leucenas, né? Aqui é a supressão de leucenas ali no que a gente chama de bosque das leucenas. Então, aqui também a gente tem a etapa da obra, né? De construção do jardim. E a ideia é assim, após a construção desses jardins, toda essa área aqui do entorno da lagoa, ela vai ser revegetada com espécies nativas. E aqui a gente tem uma imagem aérea de como já estão ficando os jardins filtrantes, né, e o sistema de lagados construídos do Cafubá. Tá ficando bem fidedigno, na verdade, né, ao projeto, com esse formato de folhas aqui, os jardins já com as britas, e aqui a gente também já tem a bacia de sedimentação. E aí toda essa área aqui do entorno dos jardins, ela vai ser revegetada. E é isso. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns links que eu acho interessante para quem tiver interesse de conhecer melhor sobre o projeto. Esse projeto, ele está dentro do âmbito do Pró-Sustentável, que é o Programa Região Oceânica Sustentável. Ele é um projeto financiado pela Corporação Andina de Fomento, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Então, aqui no site do Pró-Sustentável, vocês conseguem encontrar informações de outros projetos também que o Pró-Sustentável está fazendo na região oceânica de Niterói, mas também sobre o Parque Orla Piratininga. E também aqui vocês encontram vários estudos que foram feitos do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga, tanto estudos de avaliação de qualidade da água, avaliação de qualidade de sedimento, modelagens hidrodinâmicas que foram feitas. Então, assim, quem tem interesse nessa área, tem bastante material no site para ser acessado. E também o Pró-Sustentável, ele desenvolveu um documentário que chama Memórias de uma Lagoa. É um documentário bem bacana, ele tem só 20 minutinhos, e ele traz a visão dos moradores do entorno da Lagoa de Piratininga sobre a Lagoa de Piratininga, né? E eles mostram como que a lagoa era antigamente, há 30 anos atrás, e como que ela está agora, né? E como eles estão desgostosos pelo processo de degradação que ela se encontra atualmente. Então, a proposta do Pró-Sustentável foi fazer esse documentário, mostrando como que está a lagoa hoje em dia. A proposta agora é fazer um outro documentário durante a execução das obras, para mostrar todo esse processo de transformação da lagoa, e depois disso, um pós-obras, né, quando já tiver tudo implantado, um documentário sobre como que ficou a Lagoa de Piratininga depois de todas essas intervenções. E aí também tem um link aqui de um vídeo de apresentação do projeto, que foi feito ano passado, na Semana do Meio Ambiente, que também explica um pouco aqui do que eu já falei para vocês, do projeto do Parque Orla Piratininga. Então, quem tiver interesse também, a gente vai disponibilizar essa palestra no site do clube, então quem quiser acessar depois pode entrar lá no site e pegar. É isso, gente. Eu espero que eu não tenha demorado muito. E aí, quem tiver perguntas. Amiga, foi linda a sua palestra, adorei. Estou encantada com o parque, de verdade. Eu não sabia que era assim, não. A gente se encontra tanto e fala tanto, eu não sabia o que você fazia. Mas então, muito legal, mesmo, mesmo. É um projeto bem Agora, bacana. eu vou ler aqui as perguntas e considerações, críticas e elogios da noite. Tá. Vamos lá. O Gustavo Sardenberg escreve assim: estamos percebendo certa demora na apresentação das propostas da encomenda tecnológica para a dragagem biológica do lodo e a questão da desobstrução do túnel do Tibau. Alguma resposta concreta? Você sabe, Andressa? Isso, o ideal é perguntar para a equipe da prefeitura, porque eu não estou mais na equipe da prefeitura, né? Eu já não faço mais parte da equipe do Pró-Sustentável.
Mas está andando, em geral, as informações elas são no site do Pro Sustentável, mas eu aconselho a entrar no mandar e-mail lá no e-mail do Pro Sustentável ou pelos perfis, pelas redes sociais do próprio Pro Sustentável, né? O Pro Sustentável ele tem um Instagram e ele tem também um perfil no Facebook. Então, eu não sei dizer agora como que está a encomenda tecnológica, né? Até quando eu estava lá na prefeitura, ela estava andando, estava prestes a sair. Mas essa informação vai conseguir melhor com a equipe agora que está lá, né? Certo. O Juratã, nosso amigo Juratã, dá parabéns por mais essa importante live do clube. O Gustavo, novamente, temos muitas áreas de charco no entorno da Lagoa de Itaipu, ideal para implantar um mega jardim filtrante no molde que a Águas de Jurtunaíba fez em Araruama. Por que não tratar as águas do Rio João Mendes assim? Então, essa proposta de jardim filtrante ali na Lagoa de Itaipu é uma proposta que eu já ouvi falar bastante, é uma proposta que tem sido discutida para a Lagoa de Itaipu, sim. A questão é porque a gente tem que, eu particularmente, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Todas essas intervenções que são feitas, porque eu considero que a Lagoa de Itaipu, ela é uma área muito mais conservada do que a Lagoa de Piratininga. Então, que não, vocês conseguem ver pelas fotos que durante as obras a gente tem um impacto considerável ali, né? Porque a gente está fazendo uma obra ali no entorno da lagoa. Então, eu acho que isso tem que ser visto com muito cautela, porque a gente não pode pensar também só no resultado final, né? A gente tem que pensar também em todo esse processo de execução do que vai ser necessário para construir isso na Lagoa de Itaipu, que é uma área que tem uma vegetação mais conservada, que tem mais biodiversidade, né? Que tem mais espécies de fauna. Mas, pelo que eu sei, a prefeitura está sim considerando de adotar soluções semelhantes na Lagoa de Itaipu também. Maravilha. Aí a Maria Bessa, acho que é Maria, tem um Maria no final. Parabéns por esta live, excelente profissional, explicou muito bem sobre o projeto. Obrigada. Aí Obrigada, Maria. O Ronaldo Pinheiro escreve assim: é um erro considerar que são as espécies invasoras que causam danos à biodiversidade. O que causa dano é a degradação dos ambientes, que permitem que apenas as ditas invasoras se instalem nesse ambiente. A Ellen elogia a apresentação, diz que é muito boa e pergunta como funcionam as bacias de sedimentação e se é necessária a manutenção para a retirada constante dos sedimentos da bacia. Sim, as bacias de sedimentação, na verdade, elas foram dimensionadas, né? O tamanho dela é dimensionado de acordo com a velocidade de entrada da água ali na própria bacia, né? Então elas têm um tamanho ideal para que a velocidade desse sedimento ele consiga sedimentar antes dessa água sair da bacia de sedimentação. E aí o que acontece? Esse sedimento antes ele ia direto para a lagoa e causava assoreamento. Agora esse sedimento ele vai ficar ali na bacia de sedimentação. Então, sim, de tempos em tempos vai ser necessário fazer a remoção desses sedimentos dessas bacias de sedimentação. E aí, para isso, foram previstas áreas para chegada do caminhão, né? Vai ser necessário um caminhão fossa-filtro para chegar lá e fazer a manutenção e a retirada desse material. Mas não vai ser uma manutenção muito constante, assim, a ideia é de que demore, que seja necessário, assim, umas 2 vezes por ano, né, de fazer essa manutenção. Uhum. Você sabe para onde vão esses sedimentos depois? Esses sedimentos que são retirados das bacias de sedimentação? Então, eles vão ter que ir, eu acredito que vai depender muito da qualidade, né, vai ter que ser feita uma avaliação desses sedimentos para saber onde que eles vão poder ser dispostos no sanitário. Entendi. Então, vou continuar Principalmente se for... Perdão, te interrompi. Porque como esses sedimentos eles vêm com essa água, né, que tem a contaminação por esgoto, então
é necessário fazer a avaliação deles para saber de fato onde que você pode descartar. Uhum. O Alberto Matrilhas agradece pela aula. A Letícia Veloso fala que a apresentação foi ótima, está ótima. O Ronaldo Pinheiro faz outra consideração sobre as leucenas. Ele escreve assim, ou seja, onde havia leucena absorvendo gás carbônico, executando fotossíntese, agora temos um monte de restos, que nem ao menos foram usados para adubação do solo. É isso? Teve algum destino a essas leucenas? Esse material que foi retirado dessas árvores? Não, esse Não? material ele foi destinado para locais de resíduos mesmo, não foi destinado à compostagem, não. Entendi. Deixa eu continuar aqui. A Camille Alves dá parabéns pela apresentação, muito elucidativa sobre o projeto. A Ellen te dá parabéns também, diz que adorou. Sandra também elogia, fala que foi excelente. A Luísa Beatriz dá os parabéns também, diz que a apresentação foi ótima. O Eris também, Henrich, fala que o projeto é muito bonito, tremendo projeto, parabéns. Leandro pergunta: em quanto tempo todas essas intervenções terão um reflexo direto na qualidade da água? Um dia será possível que o prefeito tome um banho na lagoa? Ou a parte do... Aí ele fala, a parte do prefeito foi brincadeira. Aí só para finalizar, o Então, comentário da o que a Mônica. empresa, né, que é... Então, eu só ia ler o último comentário que foi colocado aqui. A Mônica dá parabéns, diz que não tinha noção do tamanho do projeto. Enfim, responde aí o Leandro, quando é que o prefeito vai poder tomar banho na lagoa? Então, como eu expliquei, né, o tratamento desses jardins, ele não é para 100% da água que chega. Então, ainda há uma porcentagem de matéria orgânica, né, e de esgoto que ainda vai estar chegando na lagoa. Então, o que a prefeitura tem feito é adotar outras medidas para diminuir essa carga orgânica que chega ali. E uma das medidas é tanto a parte de implantação de saneamento de comunidades e também o ligado na rede, em parceria com a Águas de Niterói, para ir de casa em casa das pessoas para verificar se as pessoas elas têm a sua tubulação de esgoto ligada na rede de esgoto e não na rede de drenagem, porque ainda há muitas casas que são ligadas na rede de drenagem e esse esgoto ele acaba indo diretamente para a lagoa. Uhum. Então, os jardins filtrantes, eles não vão resolver 100% da qualidade da água da lagoa. E aí, outra questão é que essa lagoa, ela já tem uma fonte interna de matéria orgânica, que é a matéria orgânica que estava lá nessa lagoa ao longo de anos e anos que ela foi recebendo esgoto. E aí entra essa questão da encomenda tecnológica que está sendo feita, que até comentaram aqui, para reduzir a matéria orgânica do lodo que existe hoje na lagoa. Então, não é uma solução fácil e simples para resolver todo o problema. Os jardins filtrantes eles vão melhorar bem a qualidade da água. O que a empresa que fez esse projeto fala para a gente é que dentro de um ano a gente já vai conseguir ver uma melhora na qualidade dessa água. Mas a gente ainda não vai conseguir, para o prefeito nadar na água, eu acredito que ela tem que ser de classe 1, se não me engano. E só com jardins filtrantes a gente não consegue tornar essa lagoa de classe 1. Então, é necessário que essas outras medidas elas sejam feitas para que seja possível nadar na lagoa. Só que a lagoa ela também tem outro problema, que é o que eu estava falando da diminuição do espelho d'água da lagoa e também da altura da água dessa lagoa. Então, a média de altura da água da lagoa é de 50 centímetros. Então, assim, de um lado ao outro. Então, ela tem um problema de não ser uma lagoa com uma profundidade suficiente para qualquer tipo de esporte náutico, por exemplo, né? Então, essa também é uma prática que é mais difícil de resolver, né? Então, eu ainda acho que vai demorar um pouco até o prefeito poder nadar na lagoa.
O Gustavo Sardenberg, novamente, escreve um textão aqui, eu vou ler. Mas, Gustavo, se você preferir, você pode falar. Eu vou ler, se você precisar fazer alguma consideração, você abre seu microfone e fica à vontade, tá? Ele escreve assim: segundo a senhora Diane Castro, diretora do Pro Sustentável, nos falou em reunião em novembro de 2020, as empresas escolhidas nas encomendas tecnológicas seriam apresentadas em dezembro de 2020 e nada até agora. Assim como o retorno da empresa Ecoblasting, responsável pela desobstrução do túnel do Tibau, que retomariam obras após o período de chuvas em abril último. E também nem sinal de empresa de conclusão de obras e da apresentação da solução definitiva da estabilização do túnel. Estamos esperando essas respostas urgentemente. Gustavo, você quer falar? Você quer fazer alguma consideração? Se você estiver me ouvindo. Andressa, você tem algo a falar sobre isso? A minha resposta é a mesma que eu dei antes, né? Que eu, a equipe do Pro Sustentável, então eu não tenho essas respostas para ele, né? Que o ideal é ele entrar em contato diretamente com a equipe do Pro Sustentável. Ele levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Então, cara, é isso que está acontecendo. A gente está vendo a obra da Lagoa andando acelerada pra caramba, tudo está muito bonito aí, mas essas respostas não estão sendo dadas. Estou questionando várias pessoas da prefeitura, não estou vendo nada em site. A empresa não tem nada no túnel aqui, está tudo parado. A água só entra na lagoa quando o mar está batendo ou com maré alta. E a mesma coisa das soluções tecnológicas dessa encomenda tecnológica para a dragagem biológica. E nada até agora. Estou vendo só a coisa andando rápido do lado de fora. E para a solução que vai demorar, é claro, mas tem que ser iniciada e nada. E ninguém responde. Não está no site, não está no Instagram, não está na página. E pouca gente sabe disso pelo jeito, né? Que ninguém cobra e assim a gente vai vivendo, né? A lagoa aqui, tudo ficando bonito, tá tudo bonito no projeto e nós estamos esperando. E aí? Gustavo, tá na página isso? Você faz parte de algum tipo de associação de moradores? Eu sou da associação aqui SOS Lagoa, aqui de Piratininga. A gente teve a reunião com a Dionê em novembro e ela nos prometeu a apresentação das empresas em novembro, tal do nanobolha, caixa filtrantes, mud, como é que é? Por aí. Mudball, isso. E isso parece que foi esquecido, ou não sei, estou esperando informação. Eu não tenho essa resposta para te dar. Gustavo, a Andressa era a pessoa que ela conhece o projeto porque trabalhava na prefeitura, mas não trabalha mais. Assim, eu acho que a maioria das pessoas que está aqui está conhecendo o projeto hoje, é importante a sua fala. Mas, assim, eu acho que o que eu posso te recomendar é que, como você faz parte de uma associação, vocês têm voz para... Fizeram a reunião e ela não foi feito o que foi prometido, vocês têm que pedir outra reunião, não tem nada que saia enquanto a gente espera, né? Então, eu recomendo que você busque respostas direto com os responsáveis, né? Com a prefeitura. Então, eu estou conversando com a... foi mal, desculpa. Pode falar. Eu estou na rua aqui. Eu estou conversando diretamente com a Amanda. E ela já falou que teve uma reunião sexta-feira retrasada, aí semana passada agora foi feriado, ela falou que eu estou esperando a resposta da senhora Dionê. E nada até agora, não estou culpando a Amanda, que acho que nem está na reunião aqui, né? Tá? Eu acho que eu vi a Amanda entrar em algum momento, mas não sei se ela ainda está. Não tá, eu estou cobrando aqui que eu sou morador aqui há 40 Alex anos. está, acabei de voltar. Estava aqui despachando em outro lado, justamente vendo isso.
Ó, o mas estou Alex aí. aguardando também a resposta. E aí, Gustavo? Fala, Alex. Abraço aí, cara. Não, tranquilo. Então, Não, mas eu também perguntei. Estou esperando, aguardando a resposta, tal como a Amanda. Estava com ela hoje, então inclusive, já conversando vai, sobre fa isso. já vai fazer 14 dias na sexta-feira próxima aí. A gente está aguardando aqui, cara, que a obra foi parada aqui do túnel por causa de chuva. Prometeram para abril naquela reunião da Câmara que a gente pediu e a gente está esperando, então. A gente tem que Gustavo, com Oi. relação a essas informações relativas a projeto, essas coisas, talvez seja interessante usar lá, né, da nossa prerrogativa da lei lá de acesso à informação, né? Você pode protocolar esses pedidos e eles são obrigados a informar. Boa parte do que são projetos, de custos de projetos, empresas que foram contratadas, licitações, eles são obrigados a informar isso daí. E se mesmo assim continuar dúvidas, o Ministério Público ele deve ser acionado, né? Assim, Com certeza, Leandro. Bem são colocado, coisas Leandro, assim, bem são colocado. esses tipos de coisas que assim que a gente deve sempre estar buscando. Se a informação talvez não esteja chegando só por falha mesmo nessa questão da comunicação, isso é fácil de se resolver. Agora, se não for assim, dá para buscar outros meios, né? Assim, são um pouco mais difíceis, mas existem outras maneiras, né? Cara, a gente precisa de um cronograma para a gente cobrar certinho, né? A gente tenta sempre o diálogo, mas a resposta demora, a gente tem que buscar os outros meios mesmo. Isso aí, Leandro. Não, bem colocado, Gustavo, bem colocado, Leandro, gostei. Espero amanhã, vou cutucar de novo essa questão, ok? Tá ok. Valeu, Alex. Valeu todo mundo aí do Próximo Tá Sustentável. certo. Obrigada, Gustavo. Valeu, Gustavo, obrigadão, meu irmão. Valeu. Tchau. Obrigada, Gustavo. Oi, Por aí, sinal, deixa estava eu entrando fechar bastante o água áudio. hoje no canal, eu fui lá no Tibau. Eu tô na rua aqui, tá um barulho, tô ouvindo aqui sem fone. Valeu. Mas tô acompanhando Valeu. tudo aqui. Gente, então não tenho mais nenhum comentário do chat. A gente já bateu um papinho aí rapidamente com o Gustavo, fez umas considerações boas, interessantes. Leandro interviu muito bem na fala. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer, consideração? Andressa. Sua mãe mandou mensagem. Andressa mandou palminhas, fantástico que esse projeto tenha Mãe sucesso coruja. para melhorar a vida dos moradores da região, como também para ser um lugar de qualidade de vida e de muito lazer. Parabéns a toda a organização. Como é o nome da sua mãe? Porque ela não é administradora, o nome dela. Ela é Jaqueline. Jaqueline, muito prazer, muito obrigada pela sua participação. Seu irmão dando parabéns, Eni dando parabéns pela apresentação, seu irmão, parabéns, irmão, projeto lindo, que sirva de exemplo para outros estados. É muito bonito mesmo o projeto. Vamos ver se essas questões subjacentes aí, importantes que o Gustavo colocou e que o Alex está lá tentando resolver, né, Alex, a equipe, que dê tudo certo. Qual que é a previsão? Em quantos anos a gente vai poder desfrutar desse parque aí? O Leandro perguntou quando a lagoa vai estar limpa, eu estou interessada no parque. O parque, o cronograma é para que fique pronto até setembro de 2022. Olha, muito bom. Se tudo der certo. Muito bom, vai dar tudo certo, sim. Gente, então eu vou encerrar. A gente gravou até aqui, eu vou parar de gravar agora.